Finalmente começamos efetivamente a temporada e que episódio maneiro, cheio de coisa, tem muita coisa pra falar aqui. Se os outros episódios tiverem esse ritmo, a gente vai entender que é uma temporada curta, mas muito boa, porque aconteceu muita coisa nesse episódio, então vamos lá direto ao ponto. Começamos o episódio mais ou menos de onde o primeiro parou, que é aquela reunião ali da Dani com os conselheiros. E aí a Dani já vai e bota o Varys na parede e fala: pô, qual foi? Olha só, vamos ter uma conversa que a gente não tem já há um tempo e eu tô meio que de saco cheio de você. Você tentou me matar, né, meu amigo? Você acha que eu não sei de tudo, que eu não sei dos seus passarinhos, que você tentou me envenenar, que tinha o Jorah como espião? Eu sei de tudo, Varys, então desembucha aí porque você não tá seguro comigo, não. E aí ele tem um discurso realmente muito bacana, convincente. Ele explica que ele não é um servo cego que vai seguir ela de qualquer forma que seja. Se ela ficar louca, ele vai mudar de lado, porque ele tá do lado da população, na verdade. Ele quer o bem de Westeros, ele quer a paz de Westeros. E aí ela fala: olha, a única coisa que eu vou pedir pra você me prometer é que se por um acaso eu fizer algum deslize e estiver decepcionando aí a população, você não me trai, você vem e fala pra mim na minha cara que eu não tô sendo legal. Caso contrário, eu vou te queimar vivo, eu sou louca! E aí temos a chegada da Melisandre em Dragonstone. Uma coisa que tem me incomodado já desde a sexta temporada, que é essa locomoção dos personagens que tá deixando um pouco a desejar no lance de credibilidade, porque às vezes parece que o personagem é mais rápido do que um corvo, como, por exemplo, não tem como esquecer do Varys saindo de Essos para Westeros e depois voltando para Essos para ir de novo com a Daenerys, tudo isso no mesmo episódio. Bem, a Melisandre chega lá e aí fala já em valeriano com a Daenerys, o que é uma cena um pouco engraçada, porque a gente lembra lá, muito tempo atrás, que a Daenerys ela tem o valeriano dela um pouco enferrujado, então ela faz um erro ali de interpretação na profecia que a Melisandre fala, e aí a Missandei corrige ela. Inclusive temos um detalhe que a Melisandre ela já errou no passado, então quando a Daenerys pergunta pra ela, se mais ou menos ela dá uma indireta assim, então eu sou a escolhida, e aí a Melisandre fala: olha, profecias são complicadas. Eu não sei se você é escolhida, mas você tem um papel nessa guerra. Uma outra coisa que eu pensei, eu realmente não imaginei que a Melisandre ia aparecer lá, porque quando a Melisandre ela é basicamente exilada pelo Jon Snow e pelo Davos, eles deixam uma ameaça bem clara ali, que se ela aparecesse de volta no norte, eles iam matar ela. E a Melisandre basicamente está cagando pra isso, porque é ela que convence a Daenerys de chamar o Jon Snow lá em Dragonstone pra encontrar ela. Uma outra coisa que me chamou um tanto de atenção é que no finalzinho dessa cena, a Daenerys ela vira pro Tyrion e fala para mandar um corvo pro Jon Snow, aonde ele tem que se curvar a ela. E isso ficou um pouco tipo, né, ela é a rainha toda poderosa e todo mundo tem que se curvar a ela. Sou louca! E aí o que é engraçado é que dá pra dar uma olhada ali na mensagem do Tyrion pro Jon Snow e ele, na verdade, suaviza essas palavras. Ele não fala que ela quer que ele se curve a ela, coisa nenhuma. Ele só meio que fala que ela quer encontrar ele, quer bater um papo e tal. E explica que ela tem dragões, tem o exército dos Imaculados e tudo mais, mas ele em momento nenhum fala o famoso bend his knees, ficar de joelho lá, curvado, a rainha. Última coisa, antes de seguir adiante, fica aqui a minha curiosidade de saber o que vai acontecer quando o Jon Snow e o Davos chegarem lá e ficarem de frente com a Melisandre, porque realmente acho que vai ter uma tensão ali que eu tô com vontade de ver como é que vai ser esse desenrolar dessa cena. E então vamos para King's Landing, onde a gente vê o Ramsay Tarly, o pai do Sam, que apareceu rapidinho na última temporada. Ele tá conversando com o Jaime. E aí o Jaime ele tá fazendo uma proposta ali pro Ramsay Tarly para ele ser o novo general ali da guarda dele. E aí eu achei uma coisa muito curiosa, porque me pareceu que o Ramsay Tarly virou uma figura muito semelhante ao pai do Jaime, o Tywin. E a própria figura do personagem é uma coisa meio parecida, né? O semblante dele, o jeito dele é bem parecido com o Tywin, que era um dos melhores estrategistas, um dos melhores generais de guerra, né? E é engraçado o Jaime, que perdeu o pai, estar chamando um personagem tão parecido para ser o novo general. Seguindo adiante, a gente tem a conversa da Cersei com o Qyburn. Eu não tinha reparado, eu acho que foi um erro meu mesmo, que a Cersei ela deu a mão pro Qyburn. Então o Qyburn, que é um Maester lá, né, diferentão, ele na verdade é a mão da Cersei. Acho que todo mundo de repente já percebeu isso, só eu que não. Mas enfim, aí eles estão lá numa cripta, ele leva ela lá para uma cripta onde tem vários esqueletos de dragão. E essa cena me deixou assim um pouco desestimulado. O que acontece? O Qyburn é aquele master, né, cientista louco de Game of Thrones, onde ele vai aparecer sempre com uma coisa muito doida, como por exemplo o fogo vivo. Então assim, a gente imagina que o Qyburn vai sempre trazer uma coisa sensacional. E ele fala que ele tem sim uma coisa que ele está arquitetando durante
durante muito tempo para matar os dragões da Daenerys. Então você vai criando uma expectativa ali de uma arma sensacional, digna de MacGyver, digna de ciência muito louca e doida. E o que ele mostra para Cersei, que é a grande arma, uma besta gigante. Sabe aquele negócio, aquela metralhadora automática de flecha? É a famosa besta, aquela arma bem clássica da idade medieval. A gente está esperando sempre uma coisa diferente do Qyburn, e ele simplesmente pega uma arma que é bem conhecida e transforma em tamanho família, né? Ele vira o Lucas Neto do Game of Thrones, ele faz um negócio gigantesco. Voltando para Daenerys, temos aquela conversa da cúpula, onde a gente tem todos os apoiadores da Daenerys juntos que o Varys conseguiu catar. E aí a primeira coisa que para mim fica bem clara é a total falta de carinho com Dorne. Isso já foi questionado antes e parece que agora ficou meio que escancarado mesmo, que a galera do seriado não gosta de Dorne. Dorne quase nunca apareceu no seriado, e nós poderíamos ter ali uma volta em Dorne para ver a Ellaria, ver as filhas, né, como é que aconteceu ali depois que elas tomaram Dorne, mas não. Dorne não aparece e a gente já sabe o que acontece com a Ellaria e com as filhas dela, principalmente com as filhas. Não sei se é um lugar caro, não sei o que acontece. Eu sei que, assim, Dorne é meio que renegado ali em Game of Thrones. E aí a segunda coisa que fica bem clara pra mim nessa cena é a comparação do Jon com a Dany. A gente vê que, na verdade, são personagens muito semelhantes. Não à toa, a Dany é a tia do Jon e eles são da mesma família e tudo mais, né? Ela cria um plano, ela cria uma estratégia lá, seja por conta do Tyrion ou não, ela cria uma estratégia que é bem frágil, bem inocente quase. Fazer um cerco em King's Landing em todos os lugares e ninguém morrer, e aí, eventualmente, os Lannisters cederem. O que é uma coisa que não tem muita cara da Cersei fazer, né? Ela é também bem cabeça dura. O grande problema desse plano, que pra mim ele é meio mal feito, é que ela deveria conhecer muito bem as pessoas pra pedir isso. Então é muito fácil isso ir por água abaixo e as pessoas que fazerem esse cerco contra os Lannisters acabarem atacando os Lannisters e virarem uma guerra, e no final de contas isso ser tudo no nome da Daenerys. De qualquer forma, a gente já sabe que isso vai totalmente por água abaixo literalmente, porque a gente sabe lá do embate no final do episódio. Continuando lá no núcleo de Dragonstone, a gente tem uma das cenas que provavelmente deve ser a mais bonita do episódio, que é a cena de amor lá do Verme Cinzento com a Missandei. É muito bonitinho, ele se declara para ela e eles namoram no final da cena. É muito fofinho, tudo muito bonito. Eu fiquei emocionado, a Aimee também, a gente amou. Problema dessa cena é que a gente sabe como é que Game of Thrones funciona, então a gente já elege aí o Verme Cinzento a ser um grande candidato a morrer no futuro, porque já foi criado todo o afeto ali com o personagem pra gente não querer que ele morra, e a gente sabe como é que Game of Thrones é. Indo lá pra Vila Velha, a gente tem a progressão da doença do Jorah, que ele tá com uma micose braba, tá ruim a coisa pra ele, e aí a gente tem uma conversa entre ele, o Sam e o Archmaester lá, e aí o Archmaester a gente vê que ele realmente tá meio que cagando, ele meio que caga pra tudo, ele fala, a doença da menina lá, a filha do Stannis, ela era muito no começo, ela foi tratada quando ela era bebê, ele não é bebê, você tá ferrado, meu irmão, você vai morrer. E aí o Sam, ele se comove, ele vê que o Jorah é um Mormont, e aí ele quebra novamente as regras, provavelmente isso vai dar ruim, o Sam vai ser expulso, não sei o que vai acontecer, e aí ele sozinho vai lá e tenta fazer um procedimento louco, mirabolante, para tentar salvar o Jorah. Mas essa cena é muito bacana porque ela realmente passa aquele lance de agonia, né, é aquela coisa bem nojenta, o pus ali saindo das escamas gris lá do Jorah, e tem uma edição de cena muito maneira porque quando ele tira um negócio, esse negócio ele meio que se transforma na sopa lá do refeitório, onde a gente pula pra Arya. E aí temos o reencontro da Arya com o Hot Pie, que ele não aparece há algumas temporadas já. Nessa cena a gente começa com a Arya com aquele semblante da psicopata quase que indestrutível. Ela é uma muralha, ninguém consegue alcançar ela. Ela não muda de face, não muda de rosto, porque ela não sente mais as coisas. E aí o Hot Pie finalmente joga a bomba que o Jon Snow tá vivo. E aí ela meio que dá uma quebrada, e a gente vê ela meio que, sabe, se sensibilizando, e a gente percebe que ela ainda é uma criança. Essa cena é muito bacana. E a gente vê ali, só na feição dela, todo aquele questionamento se que aquele plano de vingança ainda vale a pena, e não, de repente, de fato, ir ao encontro do irmão dela, que ela amava tanto, né? Afinal de contas, a gente vê na primeira temporada que a pessoa que mais tem vínculo ali com o Jon Snow, de todos os irmãos, é a Arya. Eles se gostavam muito, eles amam muito um ao outro. O Jon Snow dá lá a agulha, aquela espadazinha, a primeira espada pra Arya. E aí temos uma segunda edição muito bacana do episódio, porque ela sai dessa taverna aí, pega o cavalo, dá meia volta. E aí o corte de transição de cena é um mapa subindo para o norte e vemos Jon Snow. Então fica
mais ou menos evidente que a Arya tá de fato indo para o norte de volta. Isso é muito bacana, uma edição muito legal. E então voltamos para uma outra reunião do Jon Snow com toda a galera lá do norte, que ele vai sim encontrar Daenerys e vai deixar o norte para Sansa. A gente tem aquele questionamento se a Sansa vai de fato continuar com o Jon, ou se quando o Jon precisar do norte de volta, voltar cedo ou tarde, ela meio que vai falar, cara, você foi embora, você abandonou a gente, entendeu? Agora eu tô tomando conta aqui, o Mindinho tá comigo, tem a Brienne, tem uma galera, então assim, você não é mais bem-vindo. A gente tem esse questionamento se essa traição vai acontecer ou não, porque a Sansa é a Sansa. E então voltamos pra Arya, onde a gente tem um reencontro muito esperado, que é com a loba Nymeria. A Arya fala pra Nymeria que ela não é ela, dando a entender, talvez, se essa loba de fato é Nymeria. Mas não é isso não. Isso é uma referência direta à primeira temporada. Lá na primeira temporada tem uma conversa do Ned com a Arya, onde o Ned fala pra ela, você pode ser uma princesa, com um lorde, um castelo, vestidos muito bonitos, e a Arya fala, essa não sou eu. Então podemos dizer que a Arya não é uma pessoa domesticável, o que faz total sentido que a sua loba também não seja. Quando a Nymeria vai embora, a Arya fica com o coração partido, mas depois ela começa a entender que se ela fosse uma loba, ela faria a mesma coisa. E também, além disso, tem aquela teoria que todos os Starks, eles são wargs. Então o que pode ter acontecido é que durante esses segundos ali, onde não teve conversa, na verdade, a Arya estava tendo altas conversas ali com a Nymeria e a gente não viu. Como nós já sabemos que a Nymeria existe, tem a sua própria matilha, talvez ela apareça novamente, talvez numa guerra lá com os White Walkers, para ajudar a Arya, só que de uma forma mais independente, não simplesmente sendo o pet da Arya e acatando as suas ordens. A dúvida que ficou é, será que a Arya vai desistir novamente e vai de volta voltar ao plano da vingança, ou não? Ela vai, na verdade, continuar tentando procurar o Jon Snow, e na verdade ela não vai encontrar, porque o Jon Snow também já saiu novamente de Winterfell, os Starks nunca se encontram. Para fechar esse episódio, nós temos a primeira cena de ação da temporada, que não deixa nem um pouco a desejar, porque ela é muito legal. Nós temos o embate do Titio Greyjoy, que encontra a frota da Yara, do Theon e da Ellaria com as filhas dela, de Dorne, e aí temos faíscas que parecem, na verdade, uma chuva de fogo, e elas ficam na transição das cenas, é muito bonito, muito bem feito. E aí o Euron, ele realmente mostra que ele é o rei dos mares, ele não estava brincando, ele manda muito bem nisso, ele encontra essa frota, a princípio destrói ela toda, acaba com o plano da Daenerys, faz a Ellaria como prisioneira, a Yara a princípio também, e aí todas as filhas da Ellaria morrem, basicamente acaba com o núcleo de Dorne. Provavelmente esse deve ser o presente que o Euron vai trazer pra Cersei. Uma outra coisinha rapidinho, que não é sobre o episódio, mas que dominou a internet, você provavelmente já deve ter visto, mas que eu preciso colocar aqui, que é uma teoria falando o seguinte: a gente tem aquela famosa introdução de Game of Thrones, onde a gente vê aquele mapa sendo feito, e aí sempre quando há alguma mudança aparece no mapa. Só que agora, no mapa da muralha da 7ª temporada, a gente percebe que tem uma coisinha um pouco diferente, aonde teria mar, ele aparenta estar congelado, o que sugere que, na verdade, os White Walkers eles vão dar simplesmente a volta na muralha. Eles vão passar pelo lado do mar, porque o mar não é mais água, e eles vão simplesmente caminhar ali pelo gelo. Sinceramente, se isso acontecer, é um pouco broxante. É meio que, na verdade, uma forma do roteiro facilitar uma coisa que seria um pouco impossível de ser desfeita, né? Porque a muralha é uma defesa que, a princípio, não tem falhas. Então, se ele usar desse artifício que o mar congelou, eu acho uma saída no roteiro um pouco fácil demais. Eu não consigo pensar no George R. R. Martin usando isso e sendo simplesmente isso aí. Gente, semana que vem eu vou estar viajando exatamente na segunda-feira, então não vou conseguir gravar e editar tudo no mesmo dia. Eu tô pensando em alternativas para não deixar em branco, não deixar de fazer essa nossa crítica, esse review, que eu sei que tem gente que gosta. Eu tô pensando em talvez fazer uma live pelo celular, pelo menos eu vou estar fazendo, não vou deixar em branco. E até o próximo episódio, o nosso terceiro episódio, a gente vai estar chegando na metade de Game of Thrones. Temporada maneira, né? Nos vemos lá, um beijo, tchau, tchau.